Boa noite a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nesse momento, vamos aquietar a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções. Vamos nos colocar em sintonia com o Mestre Jesus e vamos conversar com ele. Querido e amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos por tua proteção que nunca nos falta, por esse momento de paz, tranquilidade, harmonia e união, porque sabemos que a tua força, o teu poder, a tua proteção está sempre conosco. E por isso, buscamos a tua sintonia. Te agradecemos, Jesus, porque estamos em momentos que necessitamos do teu amparo. Então, nós pedimos que as vibrações desse momento de estudo possam irradiar e alcançar todos os lares das pessoas que participam, das pessoas que não puderam participar, das pessoas que convivem na região onde nós estamos, e que possa reverberar e proteger a nossa querida Goiânia, que possa irradiar mais ainda e proteger o nosso querido Goiás, o nosso Brasil, a nossa querida terra. Que de alguma forma, mestre, os bons espíritos possam, que sejamos dignos para que os bons espíritos possam nos acompanhar neste estudo, neste trabalho. E assim, Senhor, que sejamos dignos também de termos a sabedoria para compreendermos os detalhes dos teus ensinamentos. Que assim seja. Então, eu passo a palavra à doutora Laudelina para a leitura do livro Atos dos Apóstolos. Boa noite. Farei a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 18, Emílio, ou 1 a 9. Do 1 ao 18. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então levantou Saulo, da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, dos quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Muito bem, professor Emílio. Com muita alegria, repasso a palavra ao senhor para as nossas, para o nosso deleite dos seus ensinamentos. Vocês querem fazer algum comentário? É uma passagem muito conhecida, né? Vocês querem fazer algum comentário? Não vamos deixar ao senhor mesmo. Resta saber, né, doutora Laudelina, se todos nós não tivemos, temos ou teremos uma passagem como essa de Saulo, né? Pois é. E eu no deserto, cair do cavalo, ser derrubado do cavalo para mudar a rota, né? E muitas vezes nós caímos, né, do cavalo. Aliás, muitas não, várias vezes na vida, e mesmo assim não acordamos para as coisas espirituais, né? Isso aí fica bem simbólica essa passagem, né? Porque a visão é algo que nós temos de muito precioso em nossas vidas. E então o exemplo que Jesus, né, que as escrituras estão dando, é justamente isso, da perda do que nos é precioso para enxergarmos, né, a verdadeira verdade, né, as coisas espirituais. E nós estamos aí em plena pandemia, né, Emílio? Então, em plena pandemia, que é uma puxada de tapete do mundo maior. Uma queda mundial de cavalo, né? Mundial de cavalo. E, no entanto, quantas pessoas estão passando sem refletir sobre esse momento? Nós temos milhares de pessoas que estão conscientes desse momento, mas temos outro tanto que está revoltado e sem, na verdade, sem entender, né? E sem acordar para as verdades espirituais. Verdade. Vamos lá ouvir o que o nosso professor tem a nos dizer. Muito bem. Obrigado pela presença, doutora Laudelina, doutora Marisley, e aos queridos internautas que, a posteriori, verão essa reflexão. Realmente, a obra Paulo Estevão permanecerá, assim como Atos dos Apóstolos. O comportamento de Saulo é bem típico, segundo as revelações de Emmanuel. O comportamento dele foi um comportamento que poderíamos dizer típico, não apenas por ser fiel às Escrituras. Ele era fiel às Escrituras, mas algumas vezes Gamaliel o chamou a atenção devido ao seu temperamento. É evidente que o Sinédrio se aproveitou da eloquência, da oratória, do conhecimento, da altivez e do temperamento do jovem Saulo. Ele se sentiu inferiorizado diante de Estevão, diante da superioridade de conhecimento e de oratória de Estevão,
que não se fala se era doutor da lei, parece que não era doutor da lei, ele era um doutor da lei. E ele se sentiu na obrigação de conduzir. Evidente que ele foi usado pelo Sinédrio, mas esse temperamento vem muito de um indivíduo que não se encontrava, naquele tempo, encaixado afetivamente. Não se fala que Saulo foi casado. Parece que não. Se ele fosse um homem casado, com filhos, ele não teria esse temperamento. Porque o casamento dá uma estabilidade. O casamento atenua a impetuosidade. Por isso é importante ler Paulo Estevão, porque ele diz que ele estava irritado com a morte da sua Abigail, que se converteu ao cristianismo, e ele considerava o cristianismo como algo que podia se chamar de fonte de feitiçaria, de magia, como por exemplo, que se denominou Simão Mago. Ou seja, a irmã de Gesiel, a irmã de Estevão, que seria Abigail, sua noiva, teria se convertido. Mas o comportamento dele, independentemente da condição de Abigail, era o temperamento de um homem solteiro e desequilibrado emocionalmente. Esse temperamento explosivo, depois da morte de Estevão, que o Sinédrio se aproveitou, demonstra realmente que ele, mesmo tendo ascensão, espaço social, espaço religioso, na área afetiva, ele não estava bem. E aí projetava, ou projetou, na sua vida religiosa, na sua vida religiosa e profissional, porque ele era um rabino. Ele era alguém que trabalhava em prol do judaísmo. E é evidente que quando o indivíduo tem essa parte um tanto quanto desprovida, essa parte a quem ele, não raras vezes, ele tem algum tipo de... demonstra algum tipo de falha, descontentamento, vazio no campo afetivo. E tenta compensar nas realizações da vida profissional. No caso dele, ele colocou toda a sua carga afetiva, a sua carga emocional, para perseguir aqueles que, de algum modo, atrapalharam a sua vida afetiva, segundo a revelação de Emmanuel. Por isso que, enquanto existir Atos dos Apóstolos, cedo ou tarde, as revelações de Emmanuel permanecerão como leitura obrigatória. Conhecemos pastores, teólogos de outras denominações, católicos. Muitos dizem, não foi Emmanuel que escreveu, mas foi Chico Xavier. Se rendem à clareza, à veracidade dessa obra. Então, não poderíamos dizer, ou deixar de ressaltar, o trabalho mediúnico, o maior trabalho mediúnico nessa área, porque existiram outras áreas como André Luiz,
áreas de revelação, mas na área teológica cristã, como Paulo Estevão e o livro Boa Nova, psicografados por Chico Xavier. Então, aqui diz que Saulo foi até o Sinédrio pedir autorização para poder ir até Damasco e poder fazer algumas prisões. Homens e mulheres cristãos, para serem interrogados e provavelmente executados. Lá na frente, Ananias também ao conversar com Jesus, interroga o mestre e fala, mas Senhor, olha o que esse homem tem feito em Jerusalém. Como se estivesse falando de um alucinado. Como se estivesse falando de um louco. Alguém que perdeu a razão. Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Ou seja, a fama se espalhou. Do enlouquecido, vazio, afetivamente, emocionalmente, Saulo de Tarso. Então, realmente, de onde vem essa fama? Claro que o Sinédrio aproveitou. Mas estamos aqui analisando o temperamento, o lado psicológico. Temperamento que faz uma pessoa agir assim. Não se trata apenas de defender uma fé. Não se trata apenas de defender um ponto religioso, mas de exteriorizar um vazio, exteriorizar com agressividade a sua insatisfação. Talvez tenha sido uma das razões de Jesus ter dado a Pedro a condição de ser o chefe, a pedra angular. Porque Pedro era casado, não tinha esse temperamento, e em alguns momentos o Evangelho fala que Jesus morava com Pedro. E Pedro ainda morava com a sogra. Então, estamos vendo que Emmanuel tem razão. Ele poderia continuar o seu processo, mas ele absorveu a ira do Sinédrio. E não foi só por ser um jovem, não foi só por orgulho ferido devido a Estevão. Aliás, Estevão já tinha sido tirado do seu caminho. Ele eliminou a grande ameaça, o grande líder. Claro que não foi ele, foi o Sinédrio. Ele só executou. Mas pelas palavras de Ananias, pelo que circulava em torno de Jerusalém, demonstrava que ele gostou desse papel. Ele gostou desse papel de perseguidor implacável. E para uma pessoa gostar do papel de perseguidor implacável, sem a menor dúvida, alguém que no lado emocional, no lado afetivo, não estava bem. Ou seja, estava vazio. Sem dúvida, Saulo era um solteiro, um homem solteiro, que talvez pelo seu próprio temperamento não conseguiu se dar bem com ninguém, devido ao grau de sua exigência. No entanto, isso não tirou de Jesus
a vontade de perceber que aquele vaso poderia carregar o lenitivo, poderia levar o elixir da verdade, principalmente as pessoas que não pertenciam à sociedade judaica. Então, eu quero começar essa análise dizendo que era um solteiro com problemas afetivos, emocionais, e que projetou na vida religiosa suas frustrações, seus ódios, suas revoltas. O solteiro pode ir mais longe, mas o solteiro pode ir mais rápido, mas o casado vai mais longe. E posso garantir que Gamaliel, o seu mestre, era um homem casado, mas não é só por ser casado que teria estabilidade emocional, mas casado com estabilidade emocional. Então, o comportamento de Saulo, revoltante, intimidador, vinha de uma frustração afetiva, de um problema afetivo. E segundo a revelação de Emmanuel, a sua noiva Abigail morreu, e aí ele ficou culpando o cristianismo por isso. Culpando o cristianismo por isso. E o fato dele não ter casado depois da conversão, mais uma vez diz que Emmanuel tem razão. O seu grande amor, pelo seu temperamento apaixonado, pelo seu temperamento forte, ele não se deu outra oportunidade de um outro relacionamento. Portanto, o que Emmanuel nos traz é verdade. Ou seja, não era casado, se apaixonou por essa moça, que se converteu ao cristianismo, Abigail, veio a falecer, ele culpa o cristianismo, e aí ele vai atrás de quem? De Ananias. De quem foi o responsável pela conversão da sua noiva? De quem foi responsável pela conversão do seu maior opositor? Gesiel, Estevão. Ele foi para vingar, pela feitiçaria, entre aspas, que a sua noiva foi vítima. E aproveitando, evidente, da voracidade do Sinédrio. Por isso que a trama que é revelada por Emmanuel no livro Paulo Estevão se encaixa perfeitamente com o livro histórico Atos dos Apóstolos, pelo temperamento. Pelo temperamento. Por que ele foi a Damasco? Porque lá ele foi atrás de Ananias. Lá estava Ananias, e o próprio Ananias é quem vai curar-lhe da cegueira. Por que Damasco? Então, realmente, a linha de revelação de Emmanuel, através da psicografia do grande médium Chico Xavier, é perfeitamente plausível e passa pelo crivo histórico quando nós observamos esse temperamento de Saulo. Temperamento que não era de um defensor só, mas de um vingador. Mas de um vingador superlativo. Não era aquela vingança planejada, estratégica, mas uma vingança que chegava às raias da loucura. Ele enlouqueceu. Uma coisa é defender a verdade. Outra coisa é buscar a vingança. Quem busca a vingança age com loucura. Então ele enlouqueceu no sentido de se desajustou plenamente depois da morte de Estevão.
Agora não tinha mais Abigail, não tinha mais o irmão. Agora ele estava livre emocionalmente para, através das perseguições, se vingar da ironia do destino de não ter mais sua amada noiva, que morreu e ele permaneceu celibatário. Não constituiu família, ou seja, permaneceu fiel àquele amor. E como diz Emmanuel, ele continuou vendo em espírito tanto Estevão quanto Abigail. Tinha mediunidade, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre ele, ou seja, o Espírito Santo descer sobre o outro significa, a partir daquele momento, o jovem Saulo teve suas potencialidades mediúnicas abertas, inclusive para ouvir conselhos de sua noiva desencarnada e do seu antigo adversário, irmão da noiva, desencarnado também. Os dois que o seguiram até o fim dos seus dias na Terra. Então, a gente começa a observar que Emmanuel tem razão. E que ele receba a nossa gratidão para que nós possamos entender essa natureza humana. Porque senão fica parecendo que Saulo era um homem mau, perseguidor. Não. Era um homem que vivia naquele momento um forte desajuste emocional no campo afetivo. Como pode acontecer com qualquer ser humano? Qualquer ser humano. Faz parte da humanidade. Faz parte da natureza humana. E não se pode negar isso. Antes de ser o grande apóstolo, foi um ser humano. Antes de se ser um grande médium, é também gente, ser humano. O lado emocional descoberto, o lado afetivo descoberto, fragilizado, poderá fazer com que o ser humano pratique muitas crueldades, muita maldade. Então ele foi atrás de uma vingança. Foi atrás de uma vingança. E, ao meio do caminho, ele recebe uma grande surpresa. Assim como o anjo da guarda foi lá para Filipe avisar sobre o homem que representava a rainha da Etiópia, o próprio Jesus não mandou mensageiro, ele foi. E perguntou, por que me persegues? Ou seja, a primeira ação, a primeira colocação verbal do Cristo não foi dizer meu filho, não. Ele podia começar de outro modo. Mas Jesus, em espírito, em luz, pergunta, por que você me persegue? Ou seja, quem perseguir a um desses meus discípulos está a perseguir a mim próprio. Então Jesus veio com uma pergunta que ele já sabia. Jesus não perguntou porque não sabia da resposta. Ele queria se apresentar a Saulo desse jeito. Por que você me persegue? Ou seja, pare para refletir. E antes de dar a resposta, ele responde com outra pergunta. Quem é, Senhor? Uma pergunta e uma resposta em forma de pergunta. Ou seja, eu vou responder se você me disser quem você é. E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Pronto. Se identificou. Mas observe que Jesus não se identificou inicialmente. Saulo, Saulo, eu sou Jesus, por que me persegues? Não. Não se identificou, não precisava. Por quê?
a sua luz, a sua majestade espiritual, o identificavam sem problemas. Mas Saulo não responde. Quem é, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus. E lá na frente ele continua, aqui não está no texto, mas ele pergunta, o que queres que eu faça? A partir dali, o soldado de Deus fiel se manteve em condição de receber a ordem. A gente vê que, mesmo nesse diálogo, Saulo não se comporta com carinho, com veneração, com doçura. Ora, quem tem um coração vazio, um coração amargo, está demonstrado aqui. Mesmo diante de toda beleza, ele não se comporta como deveria se comportar. Ele manteve o orgulho proveniente da frustração afetiva que ele trazia. Olha as respostas. Quem és, Senhor? Que queres que eu faça? Não parece resposta de menino atrevido respondendo pai e mãe? Quem é você? O que você quer que eu faça? Isso demonstra o temperamento muito forte desse ser, que, segundo o professor Hermínio Miranda, reencarnaria como Martinho Lutero. E olha o que Martinho Lutero fez. Foi um divisor de águas. Essa passagem aqui é o divisor de Atos dos Apóstolos. A partir daqui começa o Evangelho de Paulo. Então, a resposta de Paulo não foi uma resposta educada. Ele não foi educado diante de Jesus. Ele foi muito mal educado. Ele foi muito indelicado. Ou seja, casca grossa mesmo. Mas não por ele ser um defensor. Por ele estar com seu coração vazio de amor. Não se sentir amado por uma mulher. Porque a mulher dele morreu. Emmanuel nos traz esse esclarecimento. Aí dá para explicar. Somente o livro Paulo Estevam explica esse temperamento aturdido desse homem. Porque o que ele diz é fruto de uma indelicadeza. Quem és tu que queres que eu faça? Oh. Nem para dizer, Senhor, sou um servo, vou te seguir, igual fez Natanael, a partir de agora eu vou te seguir, Senhor. Não, que queres que eu faça? Ele não mudou a partir dali. Depois Emmanuel diz que ele saiu dali e ficou 3 anos no deserto com Áquila e Priscila, ou Priscila, para poder se renovar espiritualmente. Encontrou no coração, ou nos corações daqueles dois, a docilidade, o terno amor. A vida é muito dura com gente desse tipo de temperamento que não é resignado. Então Jesus veio pessoalmente, porque viu nele uma sinceridade evidente. Viu nele uma fidelidade. E fez e traçou ali, para aquele que estava sendo usado pelo Sinédrio, uma estratégia. E uma estratégia que já havia, que prenunciou a Ananias. Uma estratégia que ele anunciou a Ananias. Ananias, ele terá a incumbência de levar o meu evangelho para as pessoas pagãs, para as nações pagãs, dos reis, ou seja, e dos filhos de Israel. Ou seja, ele teria uma missão muito importante, além das fronteiras do judaísmo, da Palestina, mas também com os altos cargos, compromissos com aqueles que ocupavam altos cargos, né?
E Jesus manda Paulo ou Saulo se levantar. Claro que os guardas, os soldados, os homens que viajavam com ele, não viram nada. Ali foi um fenômeno de evidência puramente espiritual. Não houve ali uma materialização da vidência. Ele viu Jesus com seus olhos espirituais. E o interessante é que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Como se quisesse morrer. A pessoa ficar 3 dias sem comer e sem beber não vem de uma vocação, eu fui escolhido, Jesus veio até mim, o Messias veio até mim. Esse jejum foi um momento de autopunição. Foi um momento de contrariedade. Eu fiquei cego, então agora eu não vou me incomodar se eu morrer. Porque não comer e não beber é querer morrer. É pedir para morrer. Então, infelizmente, o futuro apóstolo Paulo, mais uma vez, ficar sem nada comer e nem beber, demonstrou, de novo, um orgulho ferido. Um orgulho ferido. Estou cego, agora não me importa morrer. Agora não vou comer e não vou beber. Só parou com isso, só voltou a comer depois que veio Ananias. Ananias veio para resgatá-lo. Ananias veio para resgatá-lo de um suicídio. Porque ele queria se matar. Não comer e não beber, agora eu quero morrer. Estou cego. Já pratiquei alguns crimes, então o que me resta? Quando a pessoa não quer comer e nem beber, e se não for atitude sagrada religiosa, é suicídio. Ele queria morrer. Percebeu, doutora Laudelina? Não estou ouvindo. Eu sempre me alimentei muito bem. Hã? Eu sempre me alimento muito bem. Pois é. Cadê a doutora Maris aí, que eu não estou vendo? Aqui. Mas não estou vendo o vídeo dela? Aqui, ó. Não, eu não estou vendo. Mas tudo bem. Ao comentar essa passagem... Não estou lhe vendo, mas tudo bem. Ao comentar essa passagem, ninguém imagina o que faz uma pessoa não comer e não beber 3 dias. Veja a situação. Ele viu que ele se enganou, estava perseguindo o Messias, ficou cego, sem esperança. Jesus não disse o que ia acontecer em Damasco. Não quis comer nem beber. Se Ananias não aparecesse, ele ia desencarnar como suicida. Olha o temperamento de uma pessoa vazia afetivamente. Uma pessoa que perdeu a vontade de viver. Esse tipo de comentário que eu estou fazendo é um comentário, é só você se colocar no lugar do outro, é empatia. Ele estava pronto para morrer. Suicida. Aquele que não tinha mais nada a perder. Estou cego, fiz a coisa errada, então agora, qual o caminho? Eu não vou comer e não vou beber nada. Agora eu quero morrer. Não ficou sem beber ou sem comer por uma penitência religiosa, mas por orgulho. Há muitas atitudes religiosas que, na verdade, não passam de orgulhos. Atitudes de orgulho. Então, o orgulhoso Saulo, o vaidoso Saulo, queria morrer
em Damasco. A intenção dele era se matar. E o Ananias, que era objeto do seu foco, Jesus vem até Ananias. Ananias, olha, levanta e vai para a rua chamada Direita. Vai lá endireitar uma alma. E procura na casa de Judas, era um nome comum na época, por alguém, o nome de Saulo, de Tarso. Bom, evidente que vocês podem perguntar, mas sem comer e sem beber? E provavelmente em oração, pedindo perdão a Deus por ter perseguido o Messias. Ele reconheceu que era o Messias. Ele reconheceu. Mas o que ele não tinha? O que ele não tinha para dar àquele Messias naquele momento? Ele não tinha amor. O instrumento que Jesus escolheu, o recipiente que Jesus escolheu, era um homem sem amor. Era um homem que não se sentia amado. O ser humano, quando não se sente amado, se transforma nisso, num monstro. Ainda mais, o seu amor desencarnou por causa dos feiticeiros cristãos. Agora ele não se importava mais. Nem ouviria Gamaliel. E Ananias questiona Jesus, veja bem, né? A fama chegou de tal maneira que mesmo diante da ordem do mestre, Ananias questiona o amor. Olha só, como é que questiona? O que faz um discípulo questionar uma ordem de um espírito como Jesus? Senhor, tá bem, eu vou fazer o que o senhor quer. Mas tamanha era a fama da loucura desse homem que ele questionou. Mas, Senhor, o senhor tem certeza disso? Mas o Senhor insistiu. Aí explicou, Ananias, eu preciso dele. Ele é um instrumento escolhido para fazer isso. A função dele é essa. Ele reencarnou para isso. Ah, Senhor, então agora eu vou cumprir. Mas agora vejamos o grau de intimidade entre Ananias e Jesus. Esse relacionamento não foi o primeiro entre Jesus e Ananias. Esse relacionamento, esse intercâmbio espiritual, deve ter sido um dos muitos, ou de alguns que existiram entre esse grande discípulo e o mestre. Depois que Jesus explicou o projeto, o plano, que certamente Ananias depois disse a ele, que queres que eu faça? Ananias disse, Jesus quer que você faça isso. E ele cumpriu rigorosamente, com fidelidade. Saulo de Tarso foi um homem que não se sentiu amado. Mas Paulo de Tarso foi um homem que se sentiu amado. Por isso, como ele disse, era um homem novo. O que transforma um homem velho num homem novo é o amor. Me parece que um dos estados dos Estados Unidos, não me recordo se em Houston, no Texas, por um momento, antes nesse estado existia a pena de morte. Em outro momento passou a não existir mais, por um momento. E aí um médico, um psiquiatra e também psicólogo resolveu fazer uma pesquisa se era possível um homem que estava no corredor da morte, que praticou muitos crimes, se podia mudar o seu comportamento de verdade. E ele constatou, esse homem, esse sentenciado, que agora não morreria pela pena de morte, teve uma liberdade. E encontrou uma mulher
um grande amor da sua vida, que se transformou no grande amor da sua vida, e foi esse amor que mudou. Saulo era admirado pelo Sinédrio, mas não era amado. No ambiente do caminho, no ambiente do cristianismo, lá no deserto com Áquila e Prisca, como diz Emmanuel, lá ele se sentiu amado. Ele se sentiu amado até o fim da sua vida. Era um vaso seco. Era uma figueira seca, que através do seu trabalho no ambiente cristão, se transformou numa videira verde, frutífera, doce. E no início também ele teve dificuldades com os irmãos do caminho por causa do seu temperamento. Ninguém livra do seu temperamento de uma hora para outra porque se converteu. O batismo é um sinal de proposta de mudança, mas não é atestado de mudança. E segundo os relatos de Emmanuel, em Paulo e Estevão, ele continuou sendo o sanguíneo, o de temperamento forte que era, mas muito amenizado, muito atenuado, porque já se sentia amado. E principalmente depois que começou a colher os frutos do seu trabalho, do seu sacrifício. Quando o seu pai, quando ele foi a Tarso, mandou que lhe desse uma bolsa cheia de dinheiro, o primeiro impulso do convertido Paulo, do convertido Saulo, era de devolver a bolsa, como se dissesse assim, eu não preciso de esmola, não. Olha o orgulho do homem. É bom que a gente fale assim, para que todos percebam que as nossas raízes são as mesmas. Nós que precisamos reencarnar em mundos de provas e de expiações, nós não estamos no caminho reto da evolução, mas no caminho espiralar, nas curvas expiatórias da evolução. Nós somos os alunos repetentes. Dentro da escola da evolução, não somos os alunos que passamos de um ano para outro sem repetições. Somos alunos recalcitrantes, que repetem a primeira série 3 vezes, 10 vezes, a segunda série mais 11 vezes, 100 vezes. Então, estamos numa curva expiatória. Temos as mesmas raízes. Então, Ananias chamou Saulo de meu irmão, o Senhor me enviou. Agora veja, ali começou a consolação. Eu vim aqui, eu sou Ananias, ou seja, aquele que você veio matar, veio perseguir, e o Senhor mandou vir aqui para te curar e dizer assim, assim, recupere a vista e fique repleto do Espírito Santo. Abrir os canais mediúnicos. Logo caíram-lhe dos olhos umas como camadas, escamas, e recobrou a vista. Recebeu então o batismo. E tendo tomado alimento, aí agora ele passou a querer viver, né? E tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Claro, ele queria morrer. Depois daquela visita, agora com visão, agora sabendo da sua missão, e vendo que um desconhecido veio dizer a ele o que aconteceu. Um desconhecido que ele não teve a oportunidade de revelar o acontecimento da estrada de Damasco, as portas de Damasco. Então, juntou cura da visão, a revelação daquele homem, do Ananias, e aí agora ele pôde comer, né? Desistiu da ideia de suicídio. Desistiu da ideia de suicídio. E, a partir dali, continuou, nós vamos ver no próximo domingo, que ele continuou em Damasco, pregando, mas
Vejamos bem as estratégias do Cristo. Isso me lembra muito a filosofia de certos profissionais. Um dia, um amigo meu, já desencarnado, chamado Davi Gendiroba, queria deixar registrado isso aqui, me contando que seu orientador, Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Davi, desencarnado, me disse que numa festa na casa desse Prêmio Nobel de Medicina, que era diretor do hospital onde ele trabalhava, nos Estados Unidos, em Houston, um médico daquele hospital começou a falar mal daquele diretor. E até que chegou até os ouvidos do diretor naquela conversa em sua residência. E o diretor disse: é um bom médico esse homem que fala mal de mim? É. Os pacientes gostam dele? Gostam. Ele não é pago para gostar de mim. Pode ser o pior criminoso do mundo. Se for competente, eu contrato. Filosofia do Cristo. Jesus não convidou alguém para amá-lo. Tanto que Jesus disse, ele vai provar do sofrimento. Ele vai provar do sofrimento. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Mas que sofrimento é esse, em nome de Jesus? É o sofrimento da renúncia diante dos temperamentos, diante do orgulho. A grande vitória é sobre o orgulho. A grande conquista é a humildade. Eu mesmo lhe mostrarei que é preciso sofrer em favor do meu nome. Renunciar ao temperamento, à personalidade doentia, egóica. Jesus disse, vai sofrer. Porque Jesus sabia que aquele tipo não fica impune. Dos 12 apóstolos, somente João tinha um temperamento moldável. Tanto que diz o único que não vai morrer do jeito que vocês vão. Que era o bem-amado, que era doce, que era dócil. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Os puros de coração. A grande batalha entre nós está entre a consciência e o coração, e os sentimentos e as emoções. Então, aqui está um homem que tinha talento. Se for competente, eu contrato. Mesmo que seja o pior criminoso do mundo. Aquele foi o primeiro perseguidor, entre aspas, porque, na verdade, ele foi usado pelo Sinédrio. Jesus sabia que ele era fiel, mesmo com esse temperamento difícil, mesmo desse jeito, vazio, sem um amor, sem um sentimento, sem se sentir valorizado, amado, querido. Não teve a aventura de ver o sorriso dos seus netos, dos filhos. Tudo isso adocica o espírito. Sentimento de maternidade, de paternidade. Ou de avonidade, né? Então, ele encontrou no cristianismo amor. Ele encontrou sentimento. Amor que perturbou Nero. Não entendia por que aqueles cristãos morriam sorrindo, cantando. Paulo experimentou o amor. Ele foi amado. Então, na verdade, o caminho de Damasco representa o convite do amor para aqueles que se sentem vazios do coração. Para aqueles que se sentem tristes pelo coração. A Boa Nova vem para alegrar, mais uma vez, voltando à grande mensagem da Boa Nova, que é a felicidade. O sentimento de felicidade. E segundo Emmanuel, o próprio Estevão disse, no dia que ele entender Jesus,
ele defenderá do mesmo jeito. Então, há uma diferença entre o apóstolo, o santo, o homem de Deus, o vaso escolhido, e do ser humano vazio de sentimentos, não se sentindo amado, respeitado, temido, mas não amado. E mesmo na casa do caminho, conforme Emmanuel fala, muitas vezes Pedro teve que pacificar as contendas entre Paulo e Tiago. Ele radicalizando de um lado e Tiago de outro jeito. Então, Pedro era o pacificador. Pedro era o casado da história. Era o pai. Era aquele que se sentia amado e não vazio como eles. Estevão não dizia, não falam que Estevão era casado. Mas uma coisa se sabe. Estevão se sentia amado. Não que Paulo não fosse amado por seus pais, por sua irmã, não. Uma coisa é ser amado, outra coisa é se sentir amado. Ele não se sentiu amado depois da morte da sua noiva. Se sentiu órfão. Se sentiu abandonado. E depois enlouquecido, querendo morrer. Querendo suicídio como porta, sem comer e sem beber. Depois da mensagem, depois da cura, voltou a se alimentar. Desistiu da ideia do suicídio. Por isso que esse momento de Atos é um momento de muita importância. Porque diz respeito a todos nós. Não podemos pensar nem um minuto que não somos amados. Nós somos amados. Muito amados. Por conhecidos e desconhecidos. Pelo poderoso. Por espíritos angelicais. Nós precisamos carregar isso 24 horas por dia. Assim como o sangue corre em nossas veias o tempo inteiro, essa ideia deve correr o tempo inteiro em nossas veias. Eu sou uma pessoa amada, querida, benquista. Alguém me ama, ou muita gente me ama, não importa onde estejam. Eu sou uma pessoa amada. Porque quando a pessoa não se sente assim, a pessoa enlouquece. A pessoa faz coisas que não faria normalmente. E o próprio amor teve que ir até Damasco para resgatar aquele carente de amor. E que se revoltou quando a vida negou o amor daquela mulher, Abigail. Então, isso passa. A grande tentação dentre as três é a tentação de não se sentir amado. É a pior das tentações. É a sensação de não se sentir verdadeiramente amado ou amada. Essa é a pior das tentações. Porque isso é uma raiz. É por isso que pai e mãe têm que dar muito amor aos filhos, avós, entes queridos, amigos, amigas. Por que hoje em dia tantos pets, né? Os cãezinhos. Quantas pessoas se livram da depressão e do suicídio por causa dos animais? Com demonstrações de amor, de sentimento. O que eu vou fazer? Se eu for morrer, quem vai cuidar desse meu cãozinho aqui? Isso é tão sério que fez Paulo agir assim. E por isso nós precisávamos de Emmanuel para trazer essa revelação. Por que ele enlouqueceu daquele jeito? E depois ainda querendo morrer. Não foi virtude, não é virtude não comer e não beber em 3 dias. É vontade de morrer.
bem, que nós fiquemos bem vigilantes em relação à questão de se sentir amados ou amadas. Porque se nós olharmos o passado e verificarmos nossas quedas em várias áreas, no campo da moral, por exemplo, foram momentos em que nós não nos sentimos verdadeiramente amados. E tomamos decisões que não foram as melhores. Muita paz a todos. Que palestra, isso não é curso, não. Isso é uma palestra fantástica. Muito obrigada, professora Edith. Quantos esclarecimentos maravilhosos. Eu acredito que nós teremos ainda muito tempo para falar de Saulo, né? Para ouvirmos você falar sobre Saulo. E eu gostaria de te convidar para fazer uma palestra no grupo de assistência fraterna sobre o livro Paulo Estevam. Se você puder agendar uma terça-feira aí para estar conosco, será de grande valia para todos nós, frequentadores do grupo de assistência fraterna. Vamos agendar na semana do Natal, né? Isso, podemos ser na semana do Natal, isso mesmo. Que bom, será um presente de Natal. Um excelente presente. Emílio, muito obrigada por sua presença no grupo de assistência fraterna nessa noite. Obrigada, doutora Maricilei Brasileiro, também, por estar aqui conosco. Nós estamos aprendendo juntos este livro fabuloso de Atos dos Apóstolos. Então, te agradecendo, eu quero também agradecer todos os internautas que estarão acessando a nossa página no YouTube e convidá-los todos agora para a nossa prece final com a fluidificação das águas e as vibrações de todos aqueles que nos pedem uma prece, nos pedem uma oração, né? Então, fechemos os nossos olhos para o mundo que nos cerca e vamos agradecer a Deus pelo banquete espiritual que tivemos nessa noite, pela oportunidade bendita de ouvirmos o professor Emílio, pela oportunidade bendita de compreendermos um pouquinho mais o Evangelho Redentor. Que a luz infinita do Mestre Jesus esteja nos nossos corações neste instante, nos levantando o ânimo para que possamos prosseguir com passos firmes e cabeça erguida nessa semana que se inicia. Que o amor do Mestre Jesus possa cobrir a nossa multidão de pecados e que a luz possa iluminar os nossos caminhos. E rogando a benevolência e a misericórdia do Pai amado, nós queremos envolver todos os enfermos do Covid nesta noite. Queremos envolver todos aqueles que partiram para a pátria espiritual durante esta semana. Em especial, nós neste momento, te pedimos a misericórdia pela Eleusa de Rocha e pelo Cezinha Canedo, que eles possam estar agasalhados no manto da Mãe Santíssima na pátria espiritual. E que neste instante também a vossa luz, Mestre querido, possa envolver todo o nosso Brasil e principalmente a nossa cidade de Goiânia, dando alento a todos que estão num leito de dor. E nessa sintonia, Mestre amado, nós queremos orar a prece que nos deixastes há mais de 2000 anos, nos tornando uns irmãos de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, nós rogamos a espiritualidade maior, a fluidificação das águas presentes aos nossos lares. E que
a misericórdia do Pai possa descer sobre essas águas, a medicação que necessitamos para o refazimento físico e espiritual de nossa integralidade. Que assim seja, Mestre Jesus. Assim E colocando a nossa mão esquerda sobre o peito, erguemos a nossa mão direita repetindo o vosso grande ensinamento. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Louvado seja o Pai amado, para sempre seja louvado. Assim seja. Obrigada, Emílio. Amém. Obrigado. Amém, Maria. Eu que agradeço. Até domingo.